Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um privilégio estar novamente com todos, desta feita para trabalharmos mais uma lição para o primeiro trimestre de 2021. Vai ser muito importante que você participe comigo para juntos crescermos no aprendizado e evoluirmos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O tema desta lição é bem interessante e nos fala sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista desta feita é o pastor Ezequias Soares, que nos traz reflexões muito importantes acerca desse tema. Mas antes de conversarmos, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, que deixe as suas notificações, faça os seus comentários, participe interagindo no canal para que você possa estar, em primeiro lugar, atento, recebendo todas as notificações acerca do que tem sido postado e também esteja contribuindo sobremaneira para a ampliação desta ferramenta de tão grande valia para a propagação do Evangelho de Cristo. Eu convido você a estar comigo mais uma vez. Será um trimestre muito proveitoso para a glória do Senhor Jesus. Como de praxe, eu estarei projetando na tela a imagem da lição, para que você que não tem lição possa acompanhar. E você que tem, abra a sua lição, vá destacando. Separe também o seu exemplar da Bíblia Sagrada, para que você possa estar atento a todas as referências que serão dadas e assim o seu conhecimento possa se tornar abrangente acerca do assunto que está sendo trabalhado. Vem comigo para mais uma aula. Convido você e toda a sua família a fazer parte desse tão grande projeto. A lição é a de número 1, que nos fala sobre a pessoa do Espírito Santo. O texto áureo dessa lição está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 30, que nos fala: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." A verdade prática nos diz: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, e que eu sempre recomendo que você possa utilizá-la como seu devocional. Primeiro, para que você tenha um contato diário com a Palavra de Deus, possa desenvolver comunhão, intimidade com o nosso Cristo, e também para que você possa tornar o aprendizado do conteúdo da lição mais abrangente, porque todas essas referências da leitura diária estão diretamente atreladas ao assunto da lição. Na segunda-feira, o Espírito Santo aparece desde o princípio na obra da criação. Na terça, a ação do Espírito Santo é fundamental na preservação do mundo. Na quarta, o Espírito Santo possui todas as faculdades e os atributos da personalidade. Na quinta, é o Espírito Santo que revela a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Na sexta, o Espírito Santo é Deus e Senhor. E no sábado, o Espírito Santo opera na vida humana por meio da Igreja. A nossa leitura bíblica em classe está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versos 16 ao 18 e 26. E no capítulo 16, verso 14, vamos lá, vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Capítulo 16, verso 14. "Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar." Os hinos sugeridos são 85, 551 e 553 da harpa cristã. Qual que é o objetivo geral dessa lição?
expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. E os objetivos específicos: apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus e afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Então, são todos esses objetivos específicos que nós iremos alcançar no decorrer dessa aula. Na introdução, o pastor Ezequias traz uma colocação bem interessante, comunicando que o tema para o trimestre é o pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais, que são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, ou o dom de falar em línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição nos traz uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina a respeito dele. Então vamos para o tópico primeiro, que nos fala sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Sobre isso iremos tratar agora. O que nós crentes precisamos saber sobre o Espírito Santo? Sobre sua divindade, sua personalidade, seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Então, isso é de fundamental importância. Quando falamos acerca da divindade do Espírito Santo, podemos perceber que ela é revelada na Escritura. E essa é a crença da Igreja ao longo dos séculos. Isso aparece de forma muito evidente na fórmula do batismo, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho. Veja o que a Bíblia diz lá em Mateus 28:19. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja que a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3,16, diz: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Perceba aqui que o apóstolo Paulo alternadamente fala sobre Deus e o Espírito Santo como a mesma pessoa. Templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Olha que interessante. Porque nós cristãos somos templo de Deus. E porque somos templo, o Espírito habita em nós. E se o Espírito habita em nós e o nosso Deus é trino e uno, estão presentes em nossas vidas automaticamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque Deus e o Espírito Santo e Jesus são a mesma deidade, ou seja, possui a natureza de divindade, possui os atributos divinos. O autor Ezequias também nos fala acerca da personalidade, trazendo o embasamento da Bíblia Sagrada. O Espírito Santo tem personalidade, e isso é uma verdade bíblica. E a Bíblia revela os elementos que constituem essa personalidade. Intelecto, emoção, vontade, são vários. O Espírito Santo é inteligente, ele raciocina, ele tem emoção, tem sensibilidade, é capaz de se entristecer, é volitivo, ou seja, tem vontade própria. Então perceba que o Espírito Santo atua com personalidade. Veja que o Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo de pregar em determinada região. Você pode ver isso lá em Atos capítulo 16, verso 7. Veja que o Espírito Santo, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, é aquele que distribui os dons espirituais para cada um como quer, ou seja, conforme a sua vontade, para o que lhe for útil. Então o Espírito Santo tem personalidade e age de acordo com a tal. Um outro aspecto que precisa ser entendido são os atributos divinos que ele possui. Quando lemos todo o panorama bíblico, percebemos que existem atributos que são incomunicáveis e atributos comunicáveis.
Os incomunicáveis são aqueles que pertencem exclusivamente a Deus e que ele não divide com ninguém, enquanto que os comunicáveis são aqueles que ele comunica, como o próprio nome diz. Portanto, Deus é onipotente, o Espírito Santo assim também o é. Veja lá em Romanos 15:19, no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. O Espírito Santo também é onisciente, ou seja, conhece tudo. Veja que Paulo diz lá em 1 Coríntios 2, o Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Ele também possui o atributo da eternidade, porque também é chamado de Espírito Eterno, conforme Hebreus capítulo 9, verso 14. Além disso, ele é criador do ser humano e do mundo, e também o Salvador. A palavra de Deus nos apresenta tudo isso. Veja que o Espírito Santo está presente desde a criação do mundo. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A Bíblia também nos fala sobre os atributos que são comunicáveis, como santidade, verdade, sabedoria, dentre outros, e podemos ver em todas as referências bíblicas, como Romanos 15, João 14, Efésios 1, João 5, todos esses atributos se revelando e caracterizando a natureza que tem o Espírito Santo. É importante nós compreendermos isso com a luz da palavra de Deus. Divindade, personalidade e atributos divinos. No tópico 2, o pastor Ezequias Soares nos traz uma reflexão acerca do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Perceba que a Bíblia Sagrada demonstra para nós que há uma união entre três pessoas distintas e que são iguais em glória, poder e majestade, Pai, Filho e Espírito Santo. O termo teológico utilizado para isso é pericorese, que se trata da habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. E a Bíblia nos mostra isso. Veja que Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. Está lá em João 17. Ele também diz a Filipe, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Espírito Santo também faz parte dessa trindade, conforme 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11. Então, quando falamos do termo teológico pericorese, estamos nos referindo à capacidade que essas três pessoas têm de estarem unidas e estarem interligadas e penetradas umas nas outras, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Esse fenômeno se dá por conta da capacidade que Deus tem de ser trindade, mesmo possuindo personalidade e individualidade. Um outro aspecto é, ele me glorificará. Uma explicação acerca de João 16,14, que trouxe algumas controvérsias na interpretação bíblica, mas que na verdade o texto nos traz muita clareza. Muitos assembleanos questionavam a adoração ao Espírito Santo baseados nesse argumento, quando Jesus diz, ele me glorificará porque há de receber o que é meu. E ainda hoje há pessoas que dizem que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica a Cristo. Mas é um argumento equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria colocado em segundo plano ou em segunda categoria. E isso não existe na fé cristã. Não existe uma hierarquia entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um. Então devemos adorar o Espírito Santo, devemos adorar o Pai, devemos adorar a Cristo. E qual é o efeito prático dessa pericorese? Quando expressamos num culto glória a Deus,
O Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira como quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Desse modo que a declaração do artigo de fé 27 do Credo de Atanásio, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Está fundamentado nas Escrituras. Tanto faz adorar Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. A gente pode perceber essa discussão também relacionada ao batismo. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavra de Jesus. Porém, quando os apóstolos realizaram o batismo, perceba que eles utilizaram a expressão batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados. Ou seja, o nome de Jesus naquele momento está abrangendo a figura do Pai e do Espírito Santo, porque Jesus se apresenta como Deus e como mediador entre Deus e os homens. Então, se eu batizo em nome de Jesus, eu alcanço o Pai e o Espírito Santo. Se eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também eu estou abrangendo os três. Então, há um embasamento bíblico para isso. Consubstancial com o Filho. Então, é um outro aspecto relacionado ao Espírito Santo e Jesus. Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Perceba, o Filho é consubstancial com o Pai, da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro em grego empregada nessa passagem significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder, porque Ele é Deus. E não há diferença de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um. E isso fique claro em nossa mente e se reflita na nossa adoração. Tópico de número 3. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Ele não se restringe ou ele não restringe a sua atuação aos corações. Ele age sobre a criação inteira, atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla. Aconteceu no passado, acontece no presente e acontecerá no futuro. No mundo, podemos entender que a sua atuação é visível, a começar pela criação. O texto que eu citei no tópico anterior. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 2. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas. Veja o que o salmista diz no Salmo 104, verso 30. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A atuação do Espírito Santo também acontece nas coisas do dia a dia. E nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto num diagnóstico médico que é muito complexo, uma aprovação em um concurso que é muito concorrido, a conquista de um cargo na empresa, situações do cotidiano na qual nós nos preparamos, mas também, em paralelo a isso, pedimos a Deus que nos direcione, que abra as portas, que nos dê condições para que possamos conquistar, para que possamos alcançar essas bênçãos. O Espírito Santo atua no nosso dia a dia. O Espírito Santo também atua no plano divino da salvação. Foi ele que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel e inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como por exemplo os 70 anciãos auxiliares de Moisés, os demais heróis de Israel como Otoniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem o contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele que nos leva a Cristo. Veja que coisa interessante. No Antigo Testamento, nós sabemos que o Espírito de Deus
repousava sobre as figuras dos reis, sacerdotes e profetas, para que através deles pudesse cumprir um propósito específico. Lembramos muito claramente sobre Davi, que ainda era um jovem, e o profeta foi até ele para ungí-lo, rei de Israel, derramou óleo sobre a sua cabeça e o Espírito de Deus se apoderou de Davi. O Espírito está presente. Veja que no Novo Testamento ele se manifesta em nós através dos dons espirituais. Mas antes disso, para termos um encontro com Cristo, a Bíblia nos fala que o Espírito Santo nos convence ou convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem atua na nossa intimidade, é Ele quem atua na nossa particularidade, é Ele quem atua de forma sobrenatural para nos revelar quem é Deus e nos despertar para a necessidade que temos de reconhecer a Cristo como nosso Salvador. Portanto, Ele está presente no plano divino da salvação. O Espírito Santo também está presente na vida humana. No Novo Testamento é registrado o início da dispensação da plenitude do Espírito. E esse período começou desde a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essa descida foi para que Ele ficasse conosco para sempre, porque foi uma promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes. E isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais, como eu falei. O fruto do Espírito que se desdobra em muitos outros, conforme Paulo registrou em Gálatas 5. Podemos citar alguns, baseados no amor, fé, mansidão, temperança, longanimidade, benignidade. Então, todas essas manifestações do fruto do Espírito revelam que Ele atua em nós, no nosso cotidiano, na nossa vida humana, de forma muito intensa. É importante salientar que a profecia de Joel no capítulo 2, verso 28, se cumpriu na íntegra no dia de Pentecostes, pois as pessoas estavam reunidas naquele lugar e de repente ouviu-se um som de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essas mesmas línguas que repousaram sobre cada um deles. Então estava ali presente o Espírito Santo que fora derramado sobre a igreja, dando pontapé inicial a uma nova dispensação. Então precisamos dar a importância devida que o Espírito Santo tem, porque Ele é Deus, habita em nós e está presente no nosso cotidiano. Perceba que é um assunto bem importante. E no decorrer desse trimestre estaremos trabalhando item por item, detalhe por detalhe, para de forma abrangente trazer uma compreensão profunda acerca da pneumatologia, que é o estudo da doutrina do Espírito Santo. Como conclusão, o pastor Ezequias traz: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que estão por vir. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Então, espero que você tenha compreendido o teor dessa lição. Espero que você possa ter sido esclarecido acerca da natureza do Espírito Santo, dos seus atributos e de tudo que foi trabalhado para que você possa assimilar o estudo, o ensinamento sobre o Espírito Santo de acordo com aquilo que nos diz a sua santa palavra. Muito obrigado por você dedicar esse tempo precioso para estar comigo. Desde já eu quero te convidar para estar presente nas próximas lições. Mas para que você seja notificado, é importante que você se inscreva no canal, deixe o seu like, faça os seus comentários, para que você participe ativamente desta aula e das aulas que estão por vir. Que Deus te abençoe, foi um prazer enorme estar contigo mais uma vez. Te encontro na próxima lição. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.